escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Bom dia, queridos. Sejam todos bem-vindos. Tenhamos todos um domingo abençoado na presença do nosso Deus. Nós estamos dando continuidade àquela revisão, uma revisão bem geral, sobre o livro do Apocalipse. E o nosso maior objetivo, é claro que é aprender, isso é muito importante, ter o conhecimento do livro, entender as diversas escolas de interpretação, saber um pouquinho sobre cada uma delas, fazer a sua escolha, eleger aquela que você acredita que está mais coerente com o que a palavra de Deus diz. Mas o objetivo central mesmo, queridos, dos nossos estudos aqui, das nossas revisões sobre o livro do Apocalipse, prioritariamente é o de que nós sejamos exortados pela palavra de Deus, confrontados, que nós sejamos consolados por essa mesma palavra, corrigidos por ela e, finalmente, continuarmos a ser moldados. Para quê? Para que nós possamos ter a mente de Cristo, que deve ser o alvo de todo cristão. Ter a transformação da sua mente, a metanoia, ter a mente do Senhor Jesus em cada palavra, em cada atitude, em cada relacionamento que nós tenhamos dentro, fora da igreja, na nossa família, enfim, ser luz e sal deste mundo que está em trevas. Então, o objetivo primário é esse. Ao estudarmos, ao aprendermos um pouco mais sobre o Apocalipse, também nos situarmos na história, na linha do tempo, saber onde que nós estamos, as coisas que já aconteceram, ter uma leitura dirigida pelo Espírito Santo das coisas que estão acontecendo agora, né? 2020, do século 21, E muito interessante também é que a gente tenha muito cuidado, temor e tremor, não só em relação ao livro do Apocalipse, mas em toda a palavra de Deus. Lembrem sempre que maldito é aquele que acrescenta, maldito é aquele que tira, extrai. Então, da palavra de Deus, um I ou um J, então nós precisamos ter muito cuidado, queridos, ter um tremor, um temor santo em relação à leitura, à interpretação, os estudos da palavra de Deus. Então, por isso que nós não podemos afirmar, especialmente no livro do Apocalipse, que João utilizou a literatura apocalíptica judaica, que para eles, no primeiro século, foi bem mais fácil deles compreenderem do que nós aqui ocidentais. Ele utilizou essa linguagem, né? Então nós precisamos realmente ter esse cuidado santo. Leia, por favor, acredito que você já está com a sua Bíblia. Abrem Apocalipse 1:3. Queridos, é sempre importante conferir na sua própria palavra, na sua própria escritura, o que vai ser falado aqui ou em qualquer outro ensinamento que você possa ter. As próprias pregações. Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João escreve isso em torno do ano 96 da nossa era cristã, já bem idoso ali na ilha de Patmos, como prisioneiro por causa da palavra de Deus. E ele diz aqui, bem-aventurado aquele que lê. Por quê? Porque realmente eles não tinham, infelizmente, o privilégio que nós temos hoje, em muitos séculos anteriores, com a imprensa, né, com a invenção da imprensa, da palavra impressa. Então, eram pergaminhos que eram caríssimos e só aquelas pessoas dotadas de poder aquisitivo poderiam ter. Então, na verdade, queridos, aquele que lê seria o pastor, seria o líder da igreja, que ao receber as epístolas, as cartas, ele ia para frente e ali os membros
ficavam numa atitude de reverência e de muita atenção, porque talvez fosse a primeira e última vez que eles estariam tendo contato com aquele conteúdo, com a própria palavra de Deus. Então, os judeus que sempre foram muito bem disciplinados, a gente sabe disso, que o judeuzinho, né, desde a partir da sua tenra infância, 6, 7 anos, ele já ali aprende a Torá, a lei, os profetas, ele aprende realmente, ele não só aprende, mas ele decora porções da Torá, e ele já está disciplinado, o judeu já é disciplinado realmente. Então ali eles prestavam reverência e muita atenção à leitura que estava sendo feita, coisa que muitas vezes nós temos dificuldade nas nossas igrejas. Está acontecendo uma pregação, a exposição, que é o ápice do culto, é a pregação da palavra, e a gente ainda percebe pessoas conversando nessa hora, pessoas olhando o celular, né? Então realmente fica complicado, você fica ali, você não está realmente ali, seu corpo está ali, mas a mente está bem longe. Eu não estou falando daqueles casos extraordinários, né? Mas eu estou falando de uma rotina que muitos crentes adotam, de irreverência mesmo, ao escutarem a palavra de Deus. Então isso é um alerta para todos nós aqui, temos que temer e tremer, sim, em relação à palavra de Deus. E aqui nós temos uma lição com relação a isso. Aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 6, 4 a 9, nós vemos aqui o que é chamado de Shema Israel, né? Shema significa ouve, ouve Israel. Então aqui nós temos uma lição com o povo judeu. O povo judeu realmente, a igreja do Antigo Testamento, ela nos dá lições em relação a isso. E o Senhor fala assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, mas não só no coração. Tu as inculcarás a teus filhos. Inculcar é muito mais do que apenas ensinar. E delas falarás assentado em tua casa, ou seja, em todas as oportunidades. Nunca é demais a palavra de Deus sendo falada, obviamente, com sabedoria, com graça e na direção do Espírito. Você vai falar para ela sentado em sua casa, para os seus filhos, andando com eles pelo caminho, quando você for deitar com eles, quando você estiver levantando ali com eles. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Então aqui Deus enfatiza a importância vital, eu digo vital, porque muitas vezes isso vai determinar o destino eterno dos seus filhos. Queridos pais, aqueles que têm filhos, crianças ainda, que como uma árvorezinha, né, que está crescendo, aquela sementinha ali ainda está brotando, o tronco ainda está bem molezinho, você pode moldar. Aqueles que já têm filhos adolescentes, jovens, enfim, é uma exortação para que todos nós, queridos, não terceirizemos o ensino dos nossos filhos, especialmente o ensino bíblico, para a escola ou para a igreja. Eles podem nos ajudar, né, escolhendo boas escolas evangélicas de preferência, mas genuinamente evangélicas, não só no nome, não é? E na nossa igreja, não é isso? Nas nossas escolas dominicais, nas nossas escolas bíblicas de férias, enfim, estando ali com eles realmente, priorizando esse ensinamento às crianças, aos adolescentes, aos púberes, enfim, né, aos jovenzinhos, sobre a palavra de Deus. Eles precisam ouvir dos pais isso. Pai e mãe, gasta tempo? Gasta. É cansativo? É claro que é. A educação de uma criança, ela é cansativa, né? Porque a criança, ela nos testa todo o tempo. Nós estamos em teste para eles. Nós precisamos, então, buscar a direção de Deus e sermos
firmes nesse propósito, restaurando para aqueles que perderam o costume o culto doméstico, que é fundamental. Desligar um pouco os smartphones, entendeu? Os tablets, a televisão, a internet, e fazer disso uma prática diária, o culto doméstico com os seus filhos, queridos. Aonde nós estamos, aonde a igreja do século XXI está nesse exato momento? Nós trouxemos esse mapa já e vamos trazer em algumas ocasiões a mais. Nós estamos exatamente aqui, queridos, no princípio das dores. O princípio das dores, segundo alguns autores, começou no ano 70. E o que aconteceu nesse ano? No ano 70 da era cristã, Jerusalém foi invadida pelo Império Romano, e ali o grande templo, o suntuoso templo de Jerusalém foi totalmente destruído, queimado. A cidade foi queimada em um cerco de 3 anos. Aconteceram mortes de milhares e milhares e milhares de judeus. Então ali foi aquele sermão profético do Senhor Jesus, quando ele estava ali com os judeus, e os seus discípulos, disseram: olha lá, Senhor, aqui apontando para o templo, né? Vê aqui essas construções magníficas. E ele disse: olha, não se impressionem não, porque aqui não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. E cerca de 40 anos depois, após essa profecia, aconteceu a mesma, né? Então aí, para muitos, começou aqui o princípio das dores, não só para os judeus, mas para todo o mundo, para todo o mundo. Então, queridos, nós cristãos estamos aqui no princípio das dores, mas já caminhando, né, caminhando para o que a gente chama de grande tribulação. Grande tribulação, onde a igreja está no mundo hoje, né? 2020, junho de 2020, nós estamos aqui na Terra, nós estamos no mundo, sofrendo as consequências desta peste, desta pandemia mundial. Então, queridos, é preciso a gente realmente estudar, nos situarmos na linha do tempo, atentarmos para as profecias contidas nesse livro, sempre sob a supervisão, orientação e iluminação do Espírito Santo de Deus. Hoje nós vamos ver, né, os 144, vamos ver o capítulo 7 do Apocalipse. Vamos procurar ser bem concisos hoje, mas sempre extraindo lições, não apenas passando conhecimento, mas lições do que o livro, do que a palavra de Deus tem para a nossa vida hoje aqui. Hoje nós estamos no dia, eu estou gravando no sábado, na sexta-feira, na verdade, dia 12, né, de junho. E, queridos, o que está acontecendo hoje aqui nesse mundo? Vamos ver em relação aos 144 mil, sobre a grande multidão que João vê e sobre as 7 trombetas. O que significa tudo isso? Iremos estudar o capítulo 7 do livro do Apocalipse. Então, nós vamos fazer o que nós já vimos até agora, não é? Nós estamos estudando, fazendo aquela leitura do método paralelismo progressivo, que lê o livro do Apocalipse em ciclos ou sessões, fecha os ciclos, fecha-se uma história ali. Essa história, o que essas 7 histórias contam do livro, desde o capítulo 1 até o 7º? Essas 7 histórias contam, na verdade, toda a história, desde o nascimento do Senhor Jesus. Isso a gente vai ver lá em Apocalipse capítulo 12, tá? Nascimento do Senhor Jesus até a sua segunda vinda e a consumação de todas as coisas. Então, nós já vimos a visão do Senhor glorificado no meio dos candeeiros das igrejas. Nós já vimos as cartas às 7 igrejas. 7 igrejas, já vimos que o número 7 significa plenitude, completude. Então, assim, foram, na verdade, para elas, as destinatárias originais, mas para todos nós. As lições do livro do Apocalipse é para toda a cristandade.
Nós vimos já a seção 2, do capítulo 4 ao 7, nós já vimos a glória de Deus, a abertura dos 6 selos, tá? E hoje nós vamos ver, pela graça de Deus, se assim Ele permitiu, os 144 mil, que há tanta controvérsia em relação a isso. E na seção 3 nós vamos ver as 7 trombetas. O 6º selo, finalzinho do sexto selo, só para os irmãos lembrarem, né? Fazer uma ponte aí com a lição passada. No finalzinho do capítulo 6, o Senhor dá essa visão a João, dizendo que os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, mas também todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Então aqui, queridos, nós vemos no capítulo 6 do Apocalipse, com a abertura do 6º selo pelo Senhor Jesus, nós vemos aqui a primeira descrição do final do mundo, da consumação de todas as coisas. Então assim a gente vai ver ao longo do livro que, se nós utilizarmos a interpretação cronológica e literal, nós teremos pelo menos 6 finais de mundo, 6 consumação de todas as coisas. E a gente sabe que nós só teremos um único evento do juízo final e da consumação de todas as coisas. E aqui no capítulo 7 nós vamos ter um intervalo. É um intervalo como que uma pausa para descanso. É um intervalo como que é um alento, um consolo para a igreja daquele século, especialmente para todos nós. O que trata o capítulo 7 do Apocalipse? Ele é consolo para os crentes, queridos. Os crentes estavam em perseguições no primeiro, no segundo, no terceiro século. Estavam sofrendo perseguições do Império Romano. Só o Império Romano, nós podemos pesquisar e ver da história que somente o Império Romano infringiu sobre o povo de Deus, os cristãos, cerca de 10 perseguições cruéis, porque com Nero, que foi o primeiro perseguidor, a perseguição ficou restrita mais ou menos ali a Jerusalém, né? Ficou restrita ali aquela área, mas depois a perseguição passou a ser uma política de Estado, do Estado romano. Eles queriam extinguir o cristianismo, mas é impossível matar a vida, é impossível. Então, nós vimos aqui que essa carta foi escrita, esse capítulo foi escrito como um intervalo entre o 6 e o 8, como um alento, dizendo para aqueles cristãos daquela época: olha, os queridos de vocês que morreram nas arenas, comidos por feras, que morreram crucificados, que morreram queimados vivos, decapitados, eles estão agora gozando as bem-aventuranças eternas, eles estão bem. Então era preciso, lembrem sempre que eles não tinham as escrituras como nós temos esse privilégio de ter toda a palavra de Deus na nossa vida. Nós temos até 3, 4, 5 Bíblias em casa, se nós quisermos. Eles não. Eles precisavam, o rolo vinha, os pergaminhos vinham para cada igreja, iam passando de igreja em igreja. Então era preciso estar muito atento à leitura daquele livro, das palavras contidas nas epístolas. Então por isso a repetição, a importância da repetição, queridos. É muito importante, porque se você tem o audiovisual, é muito mais fácil de você assimilar e memorizar. Mas se você tem só o áudio, e o áudio talvez uma única vez, você precisa estar muito atento. E nisso os judeuzinhos, desde criancinhas, eles aprendiam a disciplina,
aprendiam muito cedo a Torá, os profetas do Antigo Testamento, decoravam porções da palavra de Deus. Então, os judeus, na verdade, eles estavam familiarizados, de certa forma, com a linguagem apocalíptica, da literatura apocalíptica judaica. Então, eles conseguiam entender muito mais do que nós ocidentais. Então, aqui, queridos, nós já vimos o 6º selo. Nós vamos ver hoje, se Deus assim permitir, os 144.000 que João viu, a grande multidão e os selados, né? Então, aonde nós estamos no livro do Apocalipse? Nós estamos entre o 6º selo, e vamos entrar aqui nesse intervalo, e vamos partir para as 7 trombetas, tá? O 7º selo, na verdade, ele é a abertura da primeira trombeta. Vamos à leitura do capítulo 7 do Apocalipse. Lembrem sempre que predomina aqui a linguagem simbólica, tá? A linguagem simbólica, e a leitura sempre é cíclica. Depois disso, vi 4 anjos de pé, nos 4 cantos da terra, nos pontos cardeais da terra, norte, sul, leste, oeste, né? Então, eles estavam ali em pé, segurando, olha, retendo os 4 ventos, para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer árvore. Então, vi outro anjo subindo do oriente, e ele dizia assim, tendo o selo do Deus vivo. Selo do Deus vivo. Ele bradou em alta voz aos 4 anjos, a quem havia sido dado poder para danificar a terra e o mar. Não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, somente até que selemos as testas dos servos dos nossos deuses, as frontes, as testas. As testas aqui seria selar o entendimento, né? É a parte da nossa racionalidade, razão. Abrir o entendimento para entendermos, sermos iluminados na compreensão da palavra de Deus. Mas o que era esse selo aqui? Esse selo, querido, ele representa, na verdade, o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus. Então aqui nós temos aqui, com este selo aqui, que é na fronte, né, os anjos estavam selando. Na verdade, todos nós, desde o início do cristianismo até agora e até a segunda volta do Senhor Jesus, nós seremos selados. Nós já somos selados. Nós que confiamos e entregamos nossa vida ao Senhor Jesus, reconhecendo que Ele é o caminho, a verdade, que não existe vida fora dEle, que Ele é muito mais do que o ar que nós respiramos, que Ele é a razão, o sentido, a essência, o motivo da nossa vida. Então nós já recebemos esse selo do Deus vivo. Quando aconteceu em nós o processo da regeneração, do novo nascimento, naquele momento nós fomos selados com o Espírito Santo de Deus. Há controvérsias sobre esse selo nossos queridos irmãos pentecostais veem esse selo como o batismo do Espírito Santo. Mas, queridos, vamos ser coerentes. Muitos dos nossos outros irmãos que não têm essa visão são homens e mulheres de Deus. Nós conhecemos muitos, milhares no passado e presente, pessoas sérias, servos de Deus, e que não receberam esse selo por meio de falar línguas estranhas, né? Então eles receberam, simplesmente eles nasceram de novo. E isso é incontestável. Contra fatos não há argumentos, né? Eu sou pentecostal, creio nos dons do Espírito Santo, creio nos dons, no falar em línguas como um dom, mas não como
um selo único autenticando que aquela pessoa ali recebeu o poder do Espírito, a iluminação do Espírito. Não, de forma nenhuma. Eu acredito como um dom do Espírito Santo. Então, era preciso, então, que acontecesse o selo. Então, toda a raça humana, na verdade, queridos, nós todos estamos marcados. Nós não podemos ver, né? É espiritual a coisa, mas está aqui. Nós estamos todos marcados. Ou nós recebemos, nesse exato momento, e foi assim durante toda a história do cristianismo, ou nós recebemos o selo do Deus vivo, não tem meio termo, ou nós recebemos, as pessoas estão recebendo aí, a marca da besta. Ou uma coisa ou outra, não existe meio termo aí. Então aqui, ele diz aqui, não danifiquem nem a terra, nem as árvores, até que selemos. Calma, não é para destruir agora. Ainda tem muita gente que precisa ser selada. E eles não vão participar dos últimos flagelos de Deus. Talvez participemos, né, do início da grande tribulação. Olha o que está acontecendo nos nossos dias, não é isso? É só o prenúncio. Nós não estamos vivendo dias aterradores ainda. Está sendo muito difícil, principalmente para aqueles que perderam pais, parentes, amigos, filhos, irmãos. Enfim, queridos, a dor é muito grande, mas ainda nós não entramos naquilo que se chama de a grande tribulação. Então, assim, João vamos ver quem são, então, os 144 mil. Vamos ver sempre que não é literal, viu? Então, aqui, em relação a este selo, Joel também tem, né, nós vemos isso aqui, Joel corroborando, né, o Apocalipse. Na verdade, o Apocalipse corroborando o profeta Ezequiel, o profeta Ezequiel. Naquele contexto ali, só dando um contexto dessa profecia de Ezequiel 9, aconteceu, Ezequiel estava profetizando sobre a destruição que Nabucodonosor, enfim, Ciro, Alexandre e outros impérios usados como instrumentos de Deus, veja bem, para o juízo do seu povo Israel. Eles estavam sendo usados por Deus. É por isso que a palavra diz que o Senhor Deus tem o coração do rei nas suas mãos. Mas antes que o anjo esmagasse Israel, antes dessa destruição aqui por todos esses impérios, esmagasse mesmo Israel, apareceu nessa profecia um homem de linho fino, né, que estava escrevendo. Ele estava marcando um sinal na testa e o povo sabia bem o que significava aquilo. Então, quando João cita o capítulo 9 de Ezequiel, aquele povo, aquelas comunidades judaicas, elas sabiam, porque elas decoravam, elas sabiam o Antigo Testamento. A mensagem aqui era para que houvesse, Deus estava ainda pacientemente aguardando que os últimos selados, ele está aguardando que os últimos eleitos sejam selados, marcados. Então vamos ver aqui rapidamente a profecia de Ezequiel 9:11. Passa pelo meio da cidade, Jerusalém ia ser invadida, Israel ia ser devastada, mas antes o Senhor falou assim: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens. Que homens são esses? Que suspiram, que gemem. Suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio de Jerusalém, no meio da cidade. Aos outros disse, ouvindo isso: passai pela cidade após ele. Após esse anjo, esse homem de linho branco, né, ter marcado a testa de todos aqueles homens ali em Jerusalém, os santos de Deus, os remanescentes, aqueles que eram contra toda forma de abominação, de idolatria, de fornicação, de prostituições que estavam acontecendo ali no meio de Jerusalém. Ele disse aos outros:
disse, ouvindo eu, passai pela cidade após esse homem, né, de linho fino, e sem que os vossos olhos poupem. Então veja bem, as pessoas dizem assim, não, mas Deus é um Deus de amor, e é. Mas Deus, ele não vai mandar a raça humana, não vai mandar para o inferno, não, ele vai encontrar uma outra forma. Não, queridos, não vai encontrar, está escrito. E sem que os vossos olhos poupem, e sem que vos compadeçais, matai a velhos, a moços, a virgens, a crianças e a mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis. Começai pelo meu santuário. Olha, a obra tinha que começar pela casa de Deus. Nós temos que rever nosso cristianismo a cada dia, queridos. Como nós estamos sendo cristãos, examinar o coração todo o tempo. Quais são as nossas reais motivações, as nossas palavras, nossas atitudes, ações e reações. Então, veja bem, a ordem era, a paciência do Senhor acabou, encerrou aqui. A semelhança do que está acontecendo nos nossos dias. E esse selo, ele vem confirmado aqui em Coríntios, né? Acredito que é 1 Coríntios, desculpem, capítulo 1, de 21 a 22. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo, não há salvação fora de Cristo, não existe salvação em Maria, em José, em João, em Pedro, só em Cristo. E nos ungiu é Deus. Ele nos ungiu, é Deus. E também nos selou e nos deu penhor, a garantia do Espírito em nosso coração. Então esse selo é o selo de confirmação, de nova regeneração, de nova vida. É o selo de que esse aqui é meu, é um eleito, é um escolhido, anda nos meus caminhos, faz toda a minha vontade, é um pecador, mas se arrepende, não se mistura com o pecado, sente tristeza pelo pecado, arrependimento contínuo. Se pode ver a progressão, o progresso na vida dos crentes, estão crescendo em graça e conhecimento. A sua vida, você olha para trás, não é a mesma vida. O Senhor já tem transformado ao longo do tempo. Então é a esses que o Senhor selou, está preservando. Aqui em Efésios capítulo 1, de 13 a 14, em quem vós, depois que ouvistes, os crentes, né? Em que vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, não só ouvido, mas crido e praticado, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Essa promessa, lá em Joel, eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. O que é esse selo? O qual é o penhor, é a garantia da nossa herança. Nós herdaremos o novo céu e a nova terra, até o resgate da sua propriedade. Nós somos propriedade de Deus, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, em louvor da sua glória. Então isso aqui é um alento, é um consolo para a igreja. Se você é crente em Cristo Jesus, persevere, continue, a ordem é prosseguir até o fim, não obstante as muitas lutas, as muitas tribulações que todos nós passamos nessa terra. E João volta aqui, então ouviu o número dos que foram selados. Quem foram selados? Né? Eles iam ser selados. Na verdade, os 4 anjos estavam ali prontos para destruir. Mas calma, peraí só um minutinho. Deixa a gente selar ainda. Ainda falta muita gente ser selada. Falta muita gente ser marcada com a marca de Deus. Então, eu ouvi o número
dos que foram selados. Você sabe que todos os números em Apocalipse são simbólicos. 144.000 de todas as tribos de Israel foram selados. 144.000 da onde? De todas as tribos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12.000, da tribo de Ruben 12.000, da tribo de Gade 12.000, da tribo de Asser 12.000, da tribo de Naftali 12.000, da tribo de Manassés 12.000, da tribo de Simeão 12.000, da tribo de Levi 12.000, da tribo de Issacá 12.000, da tribo de Zebulon 12.000, da tribo de José 12.000, da tribo de Benjamim 12.000. Então, aqui em relação aos 144.000, nós temos muitas interpretações, muitas. Mas assim a gente pensou apenas algumas, 3 aqui, né? Por exemplo, os testemunhas de Jeová, né, que nós consideramos uma seita, tá? Porque eles não aceitam a divindade do Senhor Jesus, na verdade, o Senhor Jesus, ele é um grande iluminado para eles. Então, assim, é uma seita, não é o Senhor Jesus, não, ele é o Filho de Deus, único, unigênito, ele não foi criado por Deus, ele sempre existiu eternamente. Tá? Nós cremos na doutrina da Trindade, cremos que o Senhor Jesus estava ali com Deus, o Espírito, na criação de todas as coisas, porque sem ele nada do que foi feito se fez. Então, assim, eles dizem que são só apenas 144.000 seres humanos que serão salvos. É até um complicador para eles, porque dentre eles mesmo, muita gente iria ficar de fora. Bem, nós temos outra interpretação de Scofield, né? Aquela Bíblia de Scofield, eu falei para os irmãos lá no início de todas as coisas aqui, onde Deus teria 2 planos para a raça humana, ou seja, aqui na terra Israel reinaria, tá? E a igreja reinaria no céu. Então, Israel aqui na terra reinaria e a igreja no céu. 2 povos, 2 distinções. A gente sabe que não. O Senhor derrubou a parede da separação. O Messias foi rejeitado pelos judeus. E o Senhor Jesus então disse: olha, agora saiam, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Agora abriu a porteira. Os gentios, povo que não me procurava, foram achados. Então vão, pregue o evangelho a toda tribo, nação, raça, línguas, povos. E pela graça de Deus, nós gentios, fomos alcançados. Lembra da pregação do pastor Arnaldo? Né? Que o zambuzeiro, que é a oliveira brava, ela foi enxertada na oliveira, na real oliveira, né? Ela foi enxertada ali para participar da seiva, para participar ali como um galho enxertado, fazendo parte já, não é verdade? Nós somos essa oliveira brava que foi enxertada na oliveira real, certo? Então, queridos, nós temos a outra interpretação, uma interpretação que nós nos coadunamos mais com ela, temos mais afeição a ela, que trata de que este povo aqui, que essa visão que João teve dos 144.000, seriam de fato o povo de Israel. Seriam 12.000, faça as contas aí, 12.000 de cada tribo, multiplicado por 12 tribos. Então nós temos os 144.000, lembrando sempre que este número ele é simbólico, não significa que exatamente 144.000 judeus serão salvos, apenas esses. Não, a interpretação que nós adotamos é uma interpretação simbólica, cíclica, não literal, não cronológica, majoritariamente. E Deus tem promessa para Israel. Lembra? Apesar de Israel ter rejeitado seu Messias, Deus tem promessas. Então ele vê que o apóstolo Paulo vai aqui no capítulo 9 e ele diz assim: mas relativamente a Israel,
Dele clama a Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar. Lembra do nosso pai Abraão? Nós somos filhos de Abraão, queridos. Somos filhos da promessa, da fé. Na época de Abraão não existia a lei. Existia a lei da fé. Então nós somos filhos de Abraão. Todos nós, gentios. Então ele fez uma promessa a Abraão. Olha, a tua descendência será como a areia do mar. A tua descendência será como as estrelas do céu. Vê se tu podes contar. É inimaginável, uma grande multidão. Mas olha lá o que ele diz: o remanescente é que será salvo. Só o remanescente. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam justificação vieram a alcançá-la? Mas eles alcançaram o quê? Todavia que decorre da fé. Nós, pela fé, somos salvos em Cristo Jesus, e não pelas obras, de forma de forma alguma. Jamais seremos salvos pelas obras. As obras são um complemento da fé, como Tiago diz: me mostra, a tua fé sem obras, e eu te mostrarei as minhas obras com fé. É necessário, sim, todo aquele que tem a genuína fé em Jesus Cristo precisa tentar. É necessário fazer obras, e quando se fala aqui em obras, é obras no sentido geral, não só de caridade. Todas as obras precisam ser feitas pela fé, né? Tropeçaram, os judeus tropeçaram na pedra, em Jesus Cristo, na pedra de tropeço, como está escrito: eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. Para eles foi um escândalo ver um judeu ser crucificado com a morte que era considerada uma morte maldita na cruz do Calvário. Não entenderam o plano de Deus. E aquele que nela crê, nessa rocha que é Jesus Cristo, não será confundido. Então nós temos aqui essa interpretação de que os 144 mil se refere sim ao povo de Israel, que ao remanescente do povo de Israel, não a nação étnica, não todo Israel, mas apenas aqueles que creem em Jesus Cristo. E outra coisa, queridos, a salvação dos judeus aqui, ela passa necessariamente pela cruz. É só, Deus não tem dois métodos de salvação, é um só, é pela graça, é pela fé em Cristo Jesus. Depois disso, continua João na sua visão: e diante de mim estava uma grande multidão. Aqui não pode mais contar, porque é muito grande, que ninguém podia contar. Da onde? Da tribo de Israel? Não. De todas as nações da terra, das tribos da terra, dos povos, línguas, todo mundo de pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas. Eles não foram responsáveis por branquearem a sua própria vida. Isso aqui veio o quê? Pelo sangue bendito derramado na cruz do Calvário, que branqueou as suas vestes, que eram nossas vestes, que eram sujas, e segurando palmas numa grande festa, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos que estavam ali em pé, ao redor do trono, os 24 anciãos, representando as 12 tribos e os 12 apóstolos, ou seja, a igreja do Novo e do Velho Testamento. E dos 4 seres viventes, sabe o que eles fizeram? Eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: amém, amém. Eles disseram 7 atributos, aqui de Deus: louvor e glória, sabedoria, ação de graça, honra, poder e força sejam nosso Deus para todos sempre. Amém. Então um dos anciãos chegou para João e perguntou: quem são esses aí que estão vestidos de vestes brancas?
E de onde eles vieram? E João respondeu: Senhor, eu não sei, mas tu sabes. E ele me diz: estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso, estão diante do trono de Deus e o servem. Servem dia e noite em seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá, isso aqui é muito lindo, irmãos, estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Ou seja, Deus estava tabernaculando com eles, estendendo sobre eles o seu tabernáculo. Porque no Antigo Testamento, no tabernáculo, no templo, existia um lugar chamado Santo dos Santos, e somente ali a presença de Deus real estava, por meio da glória, da sua Shekinah. E era só permitido um só sacerdote, sumo sacerdote, entrar uma única vez ao ano, para levar, para serem perdoados, fazer ali o sacrifício, serem perdoados os pecados da nação de Israel. Então a presença de Deus era restrita, mas aqui ele diz que ele vai estender, ele vai tabernaculizar. Jesus, na verdade, tabernaculizou, morou, esteve entre nós. O Senhor Jesus Deus se fez homem e ele morou entre nós. Ele tabernaculou com nós. Já não estava restrito apenas a uma área, dentro do povo de Israel, e lá dentro do tabernáculo, o santuário, e lá dentro do santuário do tabernáculo, lá na parte mais recolhida, no Santo dos Santos. Não, agora Deus vai estar, é Deus conosco. Deus conosco é o quê? Habitação, habitação nossa, nós vamos habitar em Deus. Lembra aquele versículo que diz que Deus será tudo em todos? Que nem haverá necessidade de luz de sol, luz de lua, tudo. O próprio Deus será a nossa luz. Então, fala de uma habitação plena de Deus com o seu povo. Deus será tudo em todos. Não haverá mais necessidades como fome, né? Olha aqui o que ele diz: nunca mais terão fome. A fome é horrível, né, irmãos? Eu sempre penso nos nossos missionários, missionárias, pastores que deixaram tudo, estão especialmente naqueles países onde o Senhor Jesus, o nome do Senhor Jesus é proibido. Então nunca mais terão fome. É claro que existem as fomes nos bolsões da África, interior do Nordeste, enfim, nas próprias cidades, mas essa fome aqui, que certos bolsões passam no mundo inteiro, é uma fome absoluta. Mas nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, não, e nenhum calor abrasador, pois o Cordeiro, que está no centro do trono, será o seu pastor. Lembram? O Senhor Jesus, no Salmo 23, ele vai me levar para pastos verdejantes, ele vai ali refrigerar a minha alma, e ele os guiará às fontes de água viva, essa água viva que o Senhor Jesus falou para a samaritana. Quem dera tomar nunca mais voltará a ter sede, e Deus enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Não haverá mais pranto, nem dor, nem sede, nem luto, nem morte, porque as primeiras coisas terão passado. Então nós temos lições em relação a essa porção da palavra de Deus, que Israel, o remanescente, será salvo, mas não existe salvação fora de Jesus Cristo. Impossível, impossível. Ele é a nossa vida, fora dele só existe morte. As pessoas andam, caminham, comem, viajam, casam, fazem negócios, estudam, mas na verdade a Bíblia os classifica como mortos. Lembram? Em Efésios, né? Que ele vos deu vida, estando vós o que mortos em vossos pecados e delitos. Então não existe salvação fora do Senhor. Deus não,
Deus não nos livrará da grande tribulação. Essa é uma questão que a gente vai ver mais detalhadamente daqui a pouco, né? Os nossos queridíssimos irmãos dispensacionalistas acreditam que nós vamos sim estar livres da grande tribulação. Eu já pensei assim por muitos anos, queridos, mas a gente vai revendo, estudando mais, nós não sabemos quase nada, queridos. E é o Espírito de Deus que vai nos iluminando, e à medida que a gente vai também se esforçando, estudando, e pedindo a direção e a iluminação do Espírito, a gente vai começando a perceber, tendo outro entendimento, né? Mas isso é um ponto muito polêmico que nós veremos mais adiante. Lição 3. Deus escolheu um povo antes da fundação do mundo para habitar com ele. Então é só um povo. Deus não tem, como os nossos queridos dispensacionalistas falam, dois povos. Que ele tem um povo para Israel, um plano para Israel, dois planos, um plano para Israel e um plano para os gentios. Não, aquela parede da separação ela já foi rompida, Cristo anulou aquela parede, né? Então não há mais separação, todos são tudo em Cristo. Então tanto judeus como gentios, por meio de Jesus Cristo, por meio do selo do seu Espírito Santo, eles formam um só povo. Deus preparou um lugar para Ele mesmo habitar com o seu povo. A melhor escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender.